Olá, meus irmãos, Shalom, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado Sua Mãe Maria Santíssima. Que alegria realmente poder estar aqui convosco, partilhar um bocadinho sobre a minha reflexão sobre a encíclica do Papa Francisco, de Lexit Nos. E quando a gente olha um bocado para o papado do Papa Francisco, vê que realmente todos nós conseguimos reconhecer que ele insistiu muito, tanto que até gerou um novo vocabulário, não é? Com o ser misericordiados, o misericordiar, e a insistência era nesta misericórdia de Deus, neste coração de Deus que se debruça sobre a miséria humana. E pouco tempo antes da sua Páscoa, encerra-se, digamos, o seu período enquanto Papa com uma encíclica, a Dilexit Nos, que diz Amon-nos. E parece que o Papa Francisco tinha assim uma percepção muito profunda da humanidade, das necessidades da humanidade. Ele insistia de que nós precisávamos dessa misericórdia, que essa misericórdia, que era esse coração sempre debruçado sobre a miséria, Deus que se debruça sobre a nossa miséria, nós que nos precisamos de debruçar sobre a miséria dos outros também, nos render, acolher, cobrir, não é? E porque isso é uma necessidade, e porque a humanidade tem tanta necessidade, vem esta encíclica que fecha um período e que diz que realmente a misericórdia ela faz um corolário com o Amon-nos. E Amon-nos porque a gente está ferida no amor, a gente precisa do amor, é por isso que precisamos muito que Deus nos ame e Ele vem nos afirmar que a gente não se esqueça que Ele amou-nos e continua a amar. E a primeira impressão que eu queria hoje falar convosco, quando eu leio esta encíclica 1, 2 e 3 vezes, que me faz muito recordar esta questão do nosso coração. E o coração humano. O coração humano, como vocês bem sabem, não é? E ainda é verdade hoje em dia, a população morre mais com doenças cardiovasculares, doenças do coração, não é? Embora nós no Ocidente não tenhamos muito esse olhar, mas na medicina oriental eles tendem a associar órgãos com emoções, com aquilo que o organismo vive. O que é interessante é que a gente, se olhar anatomicamente para o nosso coração, ele tem duas funções, ele recebe e dá, recebe e dá. Ele não retém nada. Ele tanto recebe o sangue que vem sujo, venoso, envia para a purificação, como recebe o sangue que está limpo e envia-o para nutrir, para alimentar. Então o coração tem esta função de cuidar, reparar e nutrir. Por isso é que, normalmente, o ser humano, nós sentimos que o coração é o centro, porque é um órgão realmente muito importante, que põe em movimento aquilo que é a vida, que é o sangue, aquilo que não só traz os detritos que não são utilizados, como leva para as células aquilo que é o alimento das células. E o Papa Francisco, ele começa por falar-nos do Amon-nos e introduz esta encíclica com o tema do coração. E é um olhar muito particular que nós temos deste Papa, porque ele tinha uma percepção perfeita, muito completa, muito real do problema da humanidade, daquilo que a humanidade vivia. Era um pastor que tinha cheiro de ovelha, ele sabia sentir, não é? Aquilo que a humanidade hoje mais vive. E nós olhamos para a humanidade, o coração, estas doenças cardiovasculares, claro que tem muitas origens, muitas causas, não é? Mas uma das coisas que, quando a gente fica assustada, a gente diz, assustei-me, e tendo a olhar para o coração. Alegrei-me, parece que vem uma alegria no coração. Tudo a gente tende a apontar para o nosso coração.
não é? O saber de cor é saber de coração, não é? A gente diz assim, eu vou decorar, decoração. A gente vou de cabeça. A gente diz, tu sabes de cabeça, mas nós usamos muito mais saber de cor. Eu vou saber de cor, saber de coração. Papa Francisco vai nos lembrar, assim, de onde veio esta designação. O que é isto, o coração? Porque nós temos o coração humano, não é? O coração é um órgão, e realmente é um órgão que tem muita emoção associada. Hoje em dia, cada vez mais nós descobrimos que no coração tudo está um bocadinho imiscuído, o nosso organismo é muito complexo. Tanto que descobriram que hoje nós temos células de memória no coração, não é? E como descobriram que nós temos neurónios também no intestino, então é assim, tudo uma grande complexidade. Mas nós apontamos muitas vezes para o coração, não é? Como este centro que nada retém, onde tudo flui. E quando a gente começa a reter algo que é muito próprio hoje da sociedade, e o Papa Francisco fala logo no início, não é assim, a nossa sociedade é uma sociedade do isolamento, da autossuficiência, da superficialidade, do consumismo a todo vapor e de um estereotipo, as pessoas que tendem a ser todas iguais. Quando o Papa Francisco lança esta encíclica, assim, para mim fica muito claro que ele quer nos chamar a atenção, já ao falar no início do coração, de que o coração, que não é o nosso coração só físico, não é? É um lugar, ele vai apresentando várias definições que foram ocorrendo para o coração ao longo do tempo, porque não existe um lugar físico só para o coração, mas aquela que realmente, e que nós falamos e que nós nos lembramos certamente de termos ouvido isso na revista de escuta, é o lugar da síntese. Ele fala que é também o lugar da sinceridade. É onde há uma verdade única daquilo que nós somos. Então o coração é aquilo que agrega todas as nossas dimensões. Desde as nossas emoções, os nossos sentimentos, o nosso ser, todas as nossas áreas do ser, tudo aquilo que nós somos, o nosso complexo corpo-alma, não é? Ele tem um centro e nós chamamos esse centro coração. E é aí, nesse coração, onde está a nossa profunda verdade. Ele vai dizer assim, ao não se dar o devido valor ao coração, desvaloriza-se também o que significa falar a partir do coração, agir com o coração, amadurecer e curar o coração. Quando não se consideram as especificidades do coração, perdemos as respostas que a inteligência por si só não pode dar. A tentativa humana que hoje é muito real de tudo ter que ser explicado, tudo é muito racional. Eu sou muito racional, mas o facto é que a gente perde individualidade se a gente só olhar para a parte que consegue justificar, porque não está a parte racional e lógica humana. Lá está também a nossa parte espiritual. Está aquilo que em verdade nós somos, onde nós podemos encontrar as nossas respostas mais profundas, não é? É o centro do desejo, é o lugar onde são forjadas as nossas decisões mais importantes da pessoa. E logo no número 8, assim, quando eu comecei a ler a encíclica, eu barrei logo neste número 8. O Papa Francisco faz-nos logo um conjunto de questões. Ele diz, em vez de procurar uma satisfação superficial e de representar um papel diante dos outros, é melhor deixar que surjam perguntas decisivas. Ou seja, quando ele olha para um mundo que está isolado, que está autossuficiente, consumista e consequentemente está perdido, não é? Porque está longe do coração, está longe de saber, é importante parar para fazer algumas perguntas, que é quem realmente eu sou, o que procuro, que sentido eu quero dar à vida, quais são as minhas escolhas e ações, por que razão e para que fim estou neste mundo, como é que eu vou querer avaliar a minha existência quando ela terminar, que sentido eu dou para aquilo que eu vivo, quem quero ser perante os outros, quem sou eu diante de Deus.
E estas perguntas, elas conduzem-nos, elas só podem ser respondidas com o nosso coração. Porque só lá é que existe a verdade de quem eu sou, só lá é que eu consigo descobrir onde Deus habita, não é? Quem sou eu, qual é o sentido daquilo que eu vivo, não é? O que é que eu quero ser, o que é que eu sou? O que é que eu sou dentro da comunidade, o que é que eu sou, o que é que eu sou para os meus irmãos, o que é que eu sou na minha família, o que é que eu sou numa paróquia, para os que estão paroquianos, o que é que eu sou no meu trabalho. E a mim inquietou-me muito, porque hoje em dia eu faço muito estas questões. Eu creio que mais do que nunca, e porque há uma sociedade que se perdeu, nem sequer, eu acredito que muita gente não sabe onde está sequer o seu coração, quanto mais fazer estas perguntas, não sabe responder, porque quando eu não tenho a fé, onde é que eu vou encontrar quem eu sou? Eles tentam encontrar isso no mundo, naquilo que os outros dizem. E então acabam nos estereótipos. Se eu for igual àquela pessoa, eu tenho um sentido para a minha vida, vou tomar o sentido do outro, mas a nossa vida é única, irrepetível, com um único sentido, com uma única missão. E não dá para sermos estereotipados, encaixados dentro de tipos, como hoje em dia as pessoas tentam se encaixar para caber dentro de grupos, para serem aceitos. Isto é uma realidade hoje imensa das pessoas que se perderam, não sabem quem são. E depois, como não sabem, como não têm como voltar para dentro, voltar para o seu centro, elas perdem-se naquilo que os outros dizem. E eu creio que esta questão é muito essencial para nós enquanto comunidade, porque eu, enquanto comunidade, tenho que saber quem sou, que sentido faz o meu dia-a-dia enquanto consagrada, em que é que eu realmente creio e espero, porque é isso que a gente vai dar. É um processo. E o processo, e é tão importante esta questão que ele lança para nós enquanto comunidade, porque eu creio que muitas das crises que nós temos e que vamos tendo ao longo da vocação e que são normais, mas elas vêm muito da gente ser incapaz de ir à procura de quem nós realmente somos. E às vezes andamos encapotados até mesmo dentro da vocação e dentro da comunidade, a tentar ser outras coisas que a gente não é, ou a tentar dar respostas que não são genuínas para nós, não é? Ou tentando ser um estereótipo. Eu gostava de ser como aquela pessoa. Mas tu não és como aquela pessoa. Tu trazes um dom próprio, uma forma de estar própria, uma forma de pensar própria, não é? A dependência psicológica de algumas pessoas, ela pode muito vir neste sentido. A pessoa não sabe quem é. E não sabe quem é, não sabe qual é o seu sentido, não sabe não sabe algo único que essa pessoa única tem para dar e que ninguém mais dará, não é? E portanto que ela pode se apoiar e se rever em outras pessoas para crescer, mas igual a gente não pode ser, porque senão a gente corre o risco de não ser quem é. E este é um perigo muito grande para a comunidade, para os membros da comunidade, e porque nós somos chamados a testemunhar, não é? O nosso coração, por isso eu comecei a falar do nosso coração humano. O nosso coração humano recebe, manda para limpar e manda para nutrir. E nós recebemos de Deus aquilo que nós somos para alimentar outros, para ajudar a tirar aquilo que é o lixo e para deixar aquilo que é claro, que é a pessoa. Nós somos chamados a ajudar. Nós somos chamados a levar aos outros Cristo, que faz com que eles saibam quem eles são, não é? Que eles se encontrem, não é? Nós somos um instrumento importante nesse sentido, por isso é muito importante que nós saibamos o que é que eu trago no meu coração. O livro O Príncipezinho é maravilhoso, ele diz, só se vê bem com o coração. Papa Francisco vai nos falar aqui, este lugar da sinceridade, da verdade, é o coração é o local onde há encontro. Onde há encontro. Agora estava-me a lembrar de uma música da Celina Borges que diz, Deus só fala com quem nós somos.
Então não adianta a gente ir falar com outra pessoa a tentar ser uma coisa que a gente não é, porque vai soar estranho. A gente pode pensar que não, mas é muito perceptível. E principalmente quem tem muito esta percepção de que é falso é o jovem. Os jovens têm muita esta percepção. Eu sempre digo isto, que um jovem tem muita percepção de quando a pessoa está alinhada com aquilo que ela diz e que ela faz e não está. Então, se a pessoa realmente ela vive aquilo que ela dita, o jovem fica encantado. Ele gosta dessa radicalidade, dessa coerência. Ele precisa muito dessa coerência. Muito dessa coerência. Na Sagrada Escritura, nós vamos... Eu lembro-me de várias frases, não é? Uma daquelas que é muito importante, que me faz recordar aqui é onde estiver o teu coração está o teu tesouro. E que a boca fala do que o coração está cheio. Por exemplo, há pessoas que dizem assim, basta 10 minutos para a gente ouvir uma pessoa, para a gente saber qual é a intenção do seu coração. A menos que ela seja assim, psicopata, não é? Que hoje diz que também há muitos, não é? E narcisistas e tudo. Porquê? Esta confusão de que a pessoa não sabe quem é. A pessoa está confusa. Hoje temos uma sociedade de pessoas muito confusas, que não sabem quem são. E nem sequer sabem muitas vezes como chegar lá. Porque não basta um exercício mental, não basta um exercício racional. O coração, sendo um lugar de síntese, ele comporta a nossa parte espiritual, a parte que Deus nos revela quem nós somos, e comporta a nossa verdade. Por isso é que o relativismo tem tanto poder e se expandiu para tantos lugares onde não devia ter, nomeadamente no interior da pessoa. Tudo é muito relativo quando a pessoa não sabe quem é. Não é? O coração aponta uma seta muito grande para o autoconhecimento da pessoa.